Esses judeus, eles se gloriavam de ter alguns privilégios que realmente eles tinham, mas a realidade dos seus corações estavam muito longe disso. No versículo anterior, os capítulos anteriores, não procurei aqui, não achei, ele fala templo do Senhor, templo do Senhor. E isso realmente fazia parte, né, dos privilégios que eles tinham. O templo, a casa de Deus estava com eles. E embora tivessem divididos, né, 10 tribos e 2 tribos, mas Judá ainda ficou no lugar que era o lugar da habitação de Deus. E eles tinham o templo, realmente eles tinham. Mas assim como antes, no tempo de Saul, eles tinham perdido a arca da aliança, que estava com eles também. E na derradeira batalha, quando Saul caiu e Jonatas, e eles então chamaram a arca, mandaram trazer a arca do Senhor, como se a arca fosse, então, a presença do Senhor e que os faria vencer. Mas o coração deles, as práticas deles, estavam muito longe. Deus já não estava mais ali. E a arca tornou-se propriamente um objeto de idolatria, porque a arca em si não era nada. Aquele que deveria estar no templo e na arca, realmente, já não estava mais. E aqui nesse tempo de Josias nós estamos vendo as mesmas coisas, né? Nesse tempo em que Jeremias profetizou, nesses dias de Josias e seus filhos, nós vemos que eles também dizem o templo do Senhor, como se o templo do Senhor pudesse livrá-los, mas eles não mantinham mais nenhuma realidade de fé. Era uma fé, uma profissão de fé muito vazia. E era mais a aparência de tudo do que a realidade. E aqui nós vemos também eles falando no versículo 14: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, realmente Jerusalém era para ser uma cidade de paz, mas agora eles estavam sob o juízo de Deus. Deus iria tratar com eles por causa das suas práticas, tanto de imoralidades como também de idolatria. E então eles seriam tratados pelo Senhor, né, segundo as obras que eles tinham feito, desobedecendo e não querendo a lei. No versículo 10, no finalzinho, fala, não gostam dela, não gostam da palavra do Senhor. E então esses juízos cairiam sobre eles. Deus iria visitá-los na sua incredulidade, na sua falsidade, na sua profissão sem fé. E é isso que nós estamos vendo muito em Jeremias. Havia aparência, e isso se assemelha muito com os dias da igreja, esses dias da igreja aqui na terra também, em que há uma profissão exuberante, há uma aparência, né, muito forte de fé, de obras e tudo mais, mas tudo muito vazio. E Deus está então para tratar com a igreja também. E nós vemos que o Senhor está para vomitar da sua boca a igreja. A última delas, em Apocalipse 2, 2 e 3, nos fala de Laodiceia, né? Esse estado morno que a igreja se encontra nesses últimos dias aqui na terra. E muitos cristãos
estão praticamente dizendo isso, paz, paz, quando não há paz. E eles estão dizendo templo do Senhor, templo, o cristianismo tem crescido, tem tomado o mundo, mas é uma mera profissão exterior. E dizendo, achando que a igreja não passará por juízo, que ela não sofrerá juízo. Mas é muito, muito errado esse pensamento, porque essa profissão cristã, depois do arrebatamento da igreja, depois que saem os verdadeiros crentes daqui da terra, então desenrola-se, né, durante o princípio das dores e a grande tribulação, também um juízo para a igreja. Um crente individualmente, realmente, ele não será julgado, ele não será condenado em espécie alguma. Um crente verdadeiro em Cristo, ele subirá com a igreja quando ela for arrebatada. Mas a profissão cristã é outra coisa completamente diferente. O todo, a profissão geral dos cristãos, isso vai sofrer sim o juízo depois então do arrebatamento da igreja. Então nós não podemos confundir, achar que não, mas o cristão não perde a salvação. O cristão ele professa a Cristo, ele crê em Cristo, ele está salvo, ele tem vida eterna. Verdade, é uma bendita verdade. Mas a profissão cristã, o todo, né, aquilo que é falso, aquilo que é desprovido de fé interior, isso não, isso realmente vai sofrer no juízo durante a tribulação. E então, nós temos uma semelhança aqui, porque nesses dias aqui de Jeremias, o que estava acontecendo realmente era essa profissão cristã muito mais inchada do que a realidade que havia realmente interiormente nos judeus. Dava. É o próximo. Sim, obrigado, é esse mesmo. Porque esses capítulos, né, os 5, 6, 7, eles estão falando desses juízos e desse... não fieis em palavras falsas, porque havia os que estavam profetizando falsamente e enganando, né, dizendo, não, Deus não vai trazer juízo, não, isso é bobagem. Nós temos os privilégios de judeus, isso não nos toca. Mas estavam profetizando falsamente. E Jeremias estava lamentando isso, sentindo profundamente por este povo que passaria por tamanhas tribulações e está apelando a eles para arrependimento, para que eles tornem a sensatez, e que eles se humilhem, né, com um pano de saco e se deitem em cinzas. Fala aqui que eles deviam lamentar como se lamenta por um primogênito, um único filho também, por um unigênito. Ele estava sentindo muito isso, mas o povo assim mesmo não lhe dava ouvidos, e como ia culminar, né, nessa grande catástrofe que abateu sobre Jerusalém. Alguém disse que ornaria mais aquilo que estava escrito lá em Atos 17, no Monte Olimpos, que Paulo falou aos atenienses, ao Deus desconhecido, caberia mais diante do templo do Senhor em Jerusalém, ornaria mais do que lá, porque lá eles estavam sendo sinceros, em Atenas, né? E se alguém procurasse, como nós vemos Paulo em Icônio, ele e Barnabé, se não me engano, chamam de Mercúrio e de Júpiter. Eles dão aos homens uma
um caráter de deuses, eram pagãos. Depois nós vemos em Atenas, eles eram idólatras. E aonde que nós encontraríamos a verdadeira religião? Onde se procuraria a verdadeira religião? Em Jerusalém. A única religião, né, que Deus instituiu foi o judaísmo. E se nós procurássemos por lá, nós não iríamos encontrar. Como nós lemos aqui em Jeremias, no tempo do Senhor Jesus, quando ele veio, não era só falsidade, era hipocrisia dos ai de ti fariseus e escribas, hipócritas. Eles eram hipócritas, além de falsos, eram hipocrisia. Ali era tudo uma coisa exterior. Nós vemos que o verdadeiro Deus era desconhecido deles. Eles desconheciam o único Deus vivo e verdadeiro. É o que eles estavam dizendo aqui, tem muitos, em Jeremias tem muitos nãos. Nós vemos, não faremos, não sei onde está aqui para baixo, não viremos, não escutaremos, 17, não andaremos, não viremos, não queremos, não faremos, não iremos. Tem uma passagem no capítulo 42, se não me engano, que é para eles não descerem ao Egito. Ele fala, nós vamos descer, nós não vamos escutar o profeta, nós iremos. Então é uma religião falsa, na verdade. Aquilo que era para ser verdadeiro, onde realmente os povos deveriam buscar a verdadeira religião, o verdadeiro Deus, ali ele não seria encontrado. Na verdade, nunca houve um arrependimento genuíno em Israel. Nunca houve um arrependimento genuíno. Vai haver nos últimos dias, né? Nós vamos ver. Mas desde o início nunca houve um arrependimento genuíno. E no versículo 26, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Como o peixe disse, plantei como um filho único. Esse cinge-te de saco, né, e revolve-te nas cinzas. Se nós lembrarmos de Jonas, quando ele profetizou a Nínive, todos se arrependeram, desde o rei, desde o maior até o menor. Todos se vestiram de saco e de cinza. Se vestir de saco e de cinza, estava procurando, significa que o saco, podemos pensar esse saco de estopa que nós conhecemos, não é uma vestimenta normal. É uma vestimenta que não se usa, ninguém usa saco como veste. E a cinza nos fala do que sobra, do mais baixo, depois que queima, depois que tudo é queimado, só fica as cinzas. É a coisa mais baixa que fica. Então o homem tinha que se arrepender, e em saco, ele tinha que colocar uma coisa exterior, que era um saco, que era uma vestimenta que não era normal para ele, e ele tinha que sentar sobre cinzas, que era a coisa mais baixa, ele tinha que se abaixar, ele tinha que se humilhar. Foi o que Nínive fez, que era um povo gentil. E os judeus, aqui Jeremias está falando para lá, vocês têm que se arrepender desse jeito. E o Senhor Jesus disse, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, se em ti houvessem feitos milagres como foram feitos em Tiro e Sidom, que eram cidades gentias, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. O Senhor Jesus fala que os gentios se arrependeriam com saco e com cinza, mas os judeus nunca mostraram um arrependimento genuíno. Sempre rebeldes, dura serviço, como fala a palavra, e o Senhor vai ter que fazer cair esse juízo sobre eles, como é falado aqui. Soberba é outra coisa também. Nós temos
um outro capítulo aqui em Jeremias, o povo era soberbo, era falso, corrupto, soberbo, hipócrita. Tudo isso nós encontrávamos nesse povo que era para ser o povo de Deus.